festival de troca de energia, de troca de informação, um festival onde as pessoas querem ouvir. Então o júri não é júri, o júri é orientador. Estamos iniciando pela TV Primeira o TV Arte. Hoje, especial, nós vamos falar do Festival de Cena Teatral. O Festival de Cena Teatral é um festival que já o próprio nome fala, Festival de Cena. E esse Festival de Cena, ele iniciou, foi em São Paulo? Não sei. Foi no Rio de Janeiro? Ou Belo Horizonte? Não. Esse Festival de Cena ele surgiu em Santos, com o Grupo Tescom, que é um festival hoje que ele já está sendo trabalhado em vários outros lugares. Outras cidades desenvolvem o trabalho de Festival de Cena, mas o pioneiro, o primeiro, foi feito em Santos. Então o Festival de Cenas Teatrais é o Festival de Santos. Nós estamos aqui com os dois idealizadores, que é a Carla e o Pedro, e nós vamos falar um pouquinho desse festival que é tão importante e que esse ano teve assim uma repercussão muito grande. O festival cada ano está ficando melhor. Pedro ou Carla, com quem eu começo? Esqueci desse detalhe. As damas primeiro. As damas. Carla, Festival de Cena Teatral não começou em São Paulo, não começou no Rio de Janeiro e não começou em Belo Horizonte. Começou em Santos. Fala dessa maravilha que é o Festival de Cena. É isso mesmo, Luto. Realmente é com muito orgulho que nós recebemos, né, essa nomenclatura do primeiro Festival de Cenas do Brasil. Por que nos dá muito orgulho? Porque vem referendar essa ideia inicial, né? Porque quando nós iniciamos o festival, era uma necessidade interna, e aí da nossa própria escola de teatro. E a gente começou a perceber que a necessidade não era só nossa, né? E aí então você vê tudo isso referendado no Brasil todo, né? Porque em seguida do FESET veio o Festival do Rio de Janeiro, depois de São Paulo, depois outro festival em Santos, no Guarujá, e foram criando aí a continuidade dessa ideia, né? Foi sendo a escola. Sim. Exatamente. Você também é um dos culpados, né, Pedro? Ah, totalmente. Totalmente. Então, pra gente é um privilégio realmente poder estar falando hoje, comemorando, né, fazendo um programa especial em relação ao FESET, pelo pioneirismo, né, e pelo que a gente vem conquistando a cada ano que passa. Todo ano termina o FESET e as pessoas perguntam, né, faça um balanço do festival. Todo ano a gente tem a grata surpresa de falar, olha, todos os objetivos que nós elencamos, nós atingimos, né? E em 15 anos, realmente nós debutamos. Nós ficamos felicíssimos com o resultado dessa 15ª edição do festival, que foi em homenagem ao Oscar Magrini, justamente porque com esse pioneirismo nós conseguimos o que nós há muito tempo estamos planejando, que é a questão toda do diálogo com o país, né? Então, esse ano nós tivemos realmente muitos grupos de São Paulo, Santa Catarina, grupos da própria Baixada. Então, quer dizer, é muito importante que um artista veja o que o outro está preparando, né? Que um grupo realmente consiga dialogar com o outro e visualizar o que eles estão planejando, o que eles estão debatendo, do que eles estão querendo falar nesse momento. Então, para a gente é muito importante. Então, esse pioneirismo e nesse ano, debutando, né, seus 15 anos de festival, para a gente é uma grata surpresa conseguir realmente mostrar para a Baixada Santista o que o país está desenvolvendo dentro da cena teatral. E hoje no programa nós vamos falar um pouco da mecânica, porque a gente fala festival, é muito simples falar em festival, mas hoje vamos conhecer um pouquinho o processo dentro do festival, né? Porque a gente assiste festival, mas é importante saber como é feito, as dificuldades, às vezes as conquistas, né? Então, nesse programa hoje especial, nós vamos estar falando, claro que nós vamos ter bastante imagens, nós vamos ter bastante cenas aparecendo, mas vai ser muito importante essa questão de a gente saber sobre a parte interna do festival, né? E já começo com a pergunta inicial aqui. Temos várias perguntas e uma é o primeiro festival de cena do Brasil, como falamos, a importância da criação desse festival.
Qual foi essa importância? A ideia do festival, ela surgiu até pelo Pedro, lá dentro de uma das reuniões da nossa escola, e o que a gente vê de importante no festival é essa continuidade no trabalho dos grupos, a iniciação, o fomento desses novos grupos, artistas, técnicos, a movimentação de toda a cidade e agora, né, de todo o nosso Brasil, para que eles venham para o festival e mostrem os seus trabalhos, vejam aqueles trabalhos que os colegas estão fazendo também. Então o festival ele vem formando novos artistas, vem formando e, aliás, colaborando com a formação do novo pensamento artístico, não só da nossa região. Então, assim, realmente a gente consegue ver a importância no festival quando a gente vê que hoje atores já profissionais nasceram do primeiro FESET, né? Isso é muito bom, né? Isso a gente até conseguiu, quando nós fizemos o encerramento do festival esse ano, né, nesse ano, nós reunimos alguns dos premiados das edições anteriores, então desde o primeiro FESET até os dias de hoje. E aí o que a Carla falou, a gratificação em ver que uma pessoa que hoje está entregando lá um troféu, né, um prêmio para um ator, para um figurinista, hoje ele está lá realmente trabalhando dentro da área e começou ali mostrando seu trabalho no FESET. O diálogo que hoje o festival promove, como eu te falei, no cenário nacional, que é você realmente agregar artistas e grupos com nome firmado já no mercado, que são referências para todos nós que fazemos teatro, né? Então esse ano nós tivemos o grupo lá do Lume, que veio com um espetáculo maravilhoso, com uma cena, e veio dialogar com esses atores que estão aí. O CPT do Antônio Filho. Nós tivemos grupos, né, como falei, de Santa Catarina. Então todo esse diálogo é muito importante. Então quando você vê que realmente você cumpriu esse objetivo, como eu falei, esse ano realmente nós debutamos, esse ano nós conseguimos congregar de fato essa troca de experiência que todo ano acontece, mas esse ano veio assim de uma forma maravilhosa, com a parceria que a gente teve com o SESC e com o diálogo que nós tivemos com o SESC. Como você falou assim, o festival, assim, quando acaba um, a gente já começa a pensar, a gente já está acontecendo o festival, a gente já está pensando no próximo. Então o diálogo que nós tivemos, por exemplo, com o SESC, né, com o Neto lá, que é o gerente, com o Alex Pessoa e com toda a equipe do SESC, falando, olha, nós gostaríamos que o festival tivesse esse pensamento, e dentro disso a gente vai então fechando assim, quem vai convidar, quem vai trazer para realmente debater, dialogar, apresentar. Então tudo isso dentro de uma transparência muito grande, seguindo a temática que a gente deseja demonstrar naquele ano. Então tudo isso é feito em cima de uma parceria e de um diálogo muito intenso, porque tem que estar tudo muito conversado e tudo muito bem planejado, para que depois esse quebra-cabeça possa ser realmente montado e nenhuma peça faltando, né? Então isso pra gente é espetacular. Então, escutando o Pedro falar, a gente acaba se emocionando, né? Porque, na verdade, agora, Guto, é uma coisa tão contínua, né? Que o final de um festival já é o início do outro, né? Então, pra gente é muito importante escutar as pessoas que estão envolvidas. Então, durante o festival, a gente já está escutando essas pessoas para a gente poder elaborar o festival seguinte. Já estamos conversando com os nossos parceiros para escutarmos também as apreciações deles, para melhorarmos ainda mais a próxima edição. E justamente é isso que você falou, existem muitos profissionais envolvidos, muitos estagiários envolvidos nesse processo. Então uma ideia que começou comigo, com o Pedro, hoje não cabe mais na nossa mão. Estamos retornando aqui no estúdio da TV Primeira com o TV Arte, hoje especial Festival de Cena. Nós temos o Festival de Teatro de Cena, o primeiro festival de cena de teatro do Brasil. E nós estamos com um convidado especial aqui hoje, Maria Luísa. Isso mesmo, nós estamos aqui com a Andréa Guimarães Umbuzeiro,
que é diretora de recursos humanos da Transbrasa, Transitária Brasileira Limitada, que é uma empresa portuária que já há alguns anos vem apoiando o FECET, o Festival de Cenas, promovido pelo TESCOM. E qual é a importância do movimento cultural para a empresa? Apoiadoras. Bom, nós como empresários, nós temos a consciência da necessidade de um apoio à cultura e à educação, né? Eu entendo que isso seja uma obrigação de qualquer empresa, né? E fora uma preocupação já do corpo diretor da empresa, de uma cultura que a gente sempre empregou dentro da empresa, que é estar trazendo isso para dentro da nossa casa e espalhando para o nosso povo, né? Então, sempre quando a gente tem um investimento na área cultural, na área educacional, a gente volta isso para dentro da empresa e depois para fora da empresa. Então, isso é uma cultura que a gente tem já, é uma forma administrativa que a gente tem, e a gente vê isso com uma importância muito grande no sentido de estar enaltecendo a cidade, de estar apoiando os grupos, a gente vê isso com bons olhos. Andréia, há quanto tempo a Transbrasa vem apoiando o TESCOM? Olha, o TESCOM a gente apoia há cerca de 4 anos, né? A gente foi procurado pelo Pedro e nós demos uma atenção especial ao projeto. Eu particularmente achei o projeto maravilhoso, acho que a gente tem que cada vez mais estar dando essa importância ao berço de grandes artistas como Santos. Então nós analisamos o projeto e achamos o projeto assim, de extrema importância para a cidade. Legal, Andréia. E assim, você acha que esse tipo de apoio traz algum retorno para a empresa? A empresa conta com esse retorno? É um retorno institucional, né? E o mais importante que é um retorno individual para cada um que participa, que torna o coletivo muito melhor, né? A gente acredita que uma pessoa que tenha a oportunidade de estar explorando a cultura e a educação, ela se torna cada vez melhor. E isso vai melhorando a coletividade, né? Porque a gente não pode mudar o mundo, mas se cada um pudesse mudar um pouquinho, a gente já faz um mundo melhor, né? Certo. E uma pergunta, dentro da empresa, quando chega um projeto desse, qual é o movimento, como é o trabalho, porque é algo diferente, né? Porque a empresa ela tem toda uma norma e de repente você vem com uma proposta cultural, isso faz crescer e ao mesmo tempo como os apoios dentro da própria empresa em relação a esse tipo de projeto. Exatamente. A gente recebe os projetos, o projeto é analisado, a gente vê se esse projeto cabe dentro da cultura da empresa, né? Se ele corresponde ao que a gente tem como valores dentro da empresa, se os nossos colaboradores vão estar inseridos nesse contexto. E aí sim a gente começa a fazer o trâmite de negociação. Para que possa estar retornando, né? E exatamente. Desenvolvendo esse projeto. Desenvolvendo esse projeto. Certo. E a empresa está apoiando, por exemplo, no caso do TESCOM com o Festival de Cena, há quanto tempo já? Já tem 4 anos que a gente está junto com o pessoal do TESCOM. André, olha, parabéns, porque é muito bom que a empresa, que você tem essa visão, e com certeza você está dentro da empresa, porque a empresa também tem essa visão, que apoia o seu pensamento, né? E é muito bom que haja, assim, empresas como a Transbrasa e que só tenha outras, muitas empresas que com essa visão, né, torne possível o fazer artístico em todas as áreas de cultura, né? Porque aparentemente o artista, de forma geral, não só o ator de teatro, mas todos os artistas, né, são pessoas que, assim, aparentemente não fazem nada, né? Só que é muito ao contrário, quer dizer, há uma busca muito grande pelo questionamento, pelo crescimento humano, e aí a gente realmente precisa desse apoio, né? Porque é impossível fazer sem ter de onde tirar o sustento para o próprio projeto, enfim, né? Então é importantíssimo que as empresas pensem assim, e parabéns pela sua empresa. Muito obrigada. Andréia, para a gente quebrar um pouquinho, vamos falar uma coisa, a gente está falando do Festival de Cena, né? Um Festival de Cena que ele tem uma função artística, cultural, educacional, né? Você acompanha com esse apoio, mas você, indo acompanhar, assistir o Festival de Cena, são 4 anos que a sua empresa acompanha.
fala um pouquinho, quando você vai assistir, você vai ver uma cena, o que você sente para a gente estar fechando aqui? Bom, eu adoro, né? Eu adoro. Eu sou uma pessoa que sou muito ligada à cultura de uma forma geral. Eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de ópera, eu gosto de música. Eu sou uma pessoa que incentivo muito a arte, porque é um gosto pessoal meu mesmo, né? E é assim, eu acho um universo maravilhoso você poder olhar algo que alguém pensou de uma maneira tão solitária ali, construindo alguma coisa, né? Porque, você vê, a gente não para pensar de uma forma que todas as profissões, todas as faculdades que a gente vê e tal, estão embasadas em filósofos e tal, eram pensadores solitários. Com certeza. Né? E criaram um universo maravilhoso. E assim também eu vejo o teatro, né? Que a pessoa está ali escrevendo, ela está num ato solitário, ela está vendo um universo que só ela está vendo naquele momento, e ela transpõe isso para as pessoas, né? Ela compartilha isso com as pessoas, isso é maravilhoso. Com certeza. Né? Isso é maravilhoso. Muito obrigado, André, pela sua participação. Hoje o TV Arte está assim enriquecido particularmente com a presença de um dos mais conceituados diretores da cena teatral da Baixada Santista, de São Paulo, pois temos aqui Taná Correia, que vai falar um pouquinho do fazer teatral, da arte da direção, do teatro e da cena em especial. Realmente é para o TV Arte um prazer receber essa figura tão importante para o teatro do Brasil. Obrigado por me receber, obrigado por estar aqui, estou muito feliz. São Vicente também está nas minhas raízes, trabalhei muito aqui em teatro, nas encenações, estudei no Martim Afonso. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa. Taná, estamos com vocês, né, Maria? Obrigada, João. Taná, uma pergunta. O que é a cena para o diretor? Bem, a cena é uma consequência de todo um trabalho que deve ser feito na preparação daquilo que você vai apresentar ao público. A cena não se resume a um fato isolado, ela é uma consequência de todo um estudo que você faz da proposta do texto, né? Você tem uma proposta do autor, a dramaturgia, em cima disso a direção procura se informar e criar tudo aquilo que representa aquela cena, aquele texto, seus objetivos, né, suas raízes, a raiz da cena, o que significa o que vem antes, no momento e depois. Para fazer o momento, você tem que estar com a clareza suficiente do antes e do depois para fazer o momento. Ele tem que estar ligado àquilo que você tem no texto, pela dramaturgia, o objetivo desse texto. Então a cena, aparentemente, é uma coisa isolada, mas no trabalho de direção ela é uma consequência de um estudo profundo de tudo aquilo que está proposto dentro da dramaturgia. O Festival de Cenas do FECET, né, que ocorre já há 15 anos, né, 16, é o pioneiro no Brasil como festival de cena. Qual a importância que você atribui a esse festival? É uma importância muito grande, porque um festival de cena, como eu disse anteriormente, a cena ela não é um resultado isolado, ela tem todo um estudo em cima daquilo que você vai apresentar da cena. Se você pegar a cena apenas no momento da cena, você não está trabalhando corretamente em cima daquilo que é o fazer teatral. Qual a importância? A importância é que nós temos dificuldades, é lógico, né? Todo mundo, os profissionais, amadores, né? Tem dificuldades muitas vezes de montagem de espetáculo, por condições de patrocínio, por condições de produção. E, lógico, a cena obriga você a estudar e possibilita você de apresentar aquele trabalho que você fez. É uma cena, normalmente, é um tempo curto, né? Muitas vezes até a produção, naquele momento, também é uma produção que tem um custo bastante significativo,
mas que possibilita quem está fazendo a cena, quem está dirigindo ou quem está produzindo, fazer aquela cena, porque os custos é bem menores de um espetáculo inteiro. Mas o mais importante é que você põe o ator ou atriz no picadeiro. E para isso ela tem que estar informada de tudo aquilo que ela vai realizar naquela cena. Como eu disse antes, tem um antes e tem um depois. A cena é um momento, mas que ele é consequência de todo esse trabalho que tem que ser feito pela direção, pelos atores, pelas atrizes, pela iluminação, pela cenografia, pelo figurino. Então isso dá um picadeiro, dá uma informação, dá uma contribuição na formação para quem está fazendo e o prazer para quem está assistindo. E dentro dessa mesma pergunta, esse festival que acontece em Santos, porque já tem algumas outras cidades que já está, vamos dizer, levando como exemplo, criando os outros festivais de cena, né? Hoje não só tem em Santos, mas já tem vários, principalmente aqui na região, São Vicente tem um festival de cena, Guarujá tem um festival de cena, então o festival de cena realmente continua. E para o ator, para o diretor, para o autor, essa experiência de estar participando do festival, o que ele pode tirar, principalmente você que é um diretor que já tem uma experiência, esse diretor que está começando agora e de repente vai ter essa experiência nesse festival. O que é importante para ele prestar atenção quando uma participação nesse festival? Nós temos que conceituar sempre que todo exercício dentro de qualquer realização é de uma importância fundamental. Então eu conceituo que o Festival de Cenas é sempre um exercício que vai levar um conhecimento, uma prática e uma possibilidade de você até analisar aquilo que você está propondo na cena para um espetáculo completo. É justamente isso, né? Porque principalmente quando se trata do FECET na área de teatro estudantil, sobretudo, né? Onde as crianças que vão participar do teatro, de uma forma geral, são quase que sempre iniciantes, ou mesmo não iniciantes, mas ainda convivem muito naquele universo escolar de teatro, que é diferente de um teatro profissional, né? E eu acho que esse primeiro contato, através de uma cena, se torna assim, importantíssimo, porque eles vão para a cena e é o primeiro, às vezes, contato com o público, com o espaço do teatro, que é muito mais amplo do que uma sala de aula, né? Com um público mais diversificado. Então, eu acho que para a criança isso assim, é uma experiência muito grande e ao mesmo tempo que não compromete tanto, porque não é um espetáculo longo. Eu acho maravilhoso quando eu vejo as escolas participando do teatro, seja em festival de cena, seja fazendo seu espetáculo dentro da escola. É realmente algo que vai acrescentar a ele, a comunidade que ele convive e a nós que estamos ali assistindo aquele esforço, aquela dedicação daquelas pessoas, daquelas crianças, daqueles estudantes fazendo teatro. Taná, nós estamos falando do Festival de Cena, que é o especial que nós estamos falando hoje aqui. Você como diretor, que já tem uma experiência, a cena montada para dentro do teatro, a cena no palco, com a cena que é feita para ser apresentada na rua, num espaço aberto, essa diferença às vezes desse trabalho que é bastante importante. Poderia falar um pouquinho o que é uma cena montada para o palco e o que é uma cena montada para apresentar no espaço aberto? No palco você tem uma possibilidade de comunicação através da vocalização muito mais fácil do que dentro no espaço de rua, no teatro de rua. O teatro de rua, o teatro no palco, você realmente explora bastante, você estimula, né, o ator, a atriz, na sua interpretação, no seu visceral, na sua área de vocalização, na sua área de também corporal. Eu sou muito contra a colocar microfone para apresentar em teatro, porque você tem as caixas e aquilo não transmite realmente a vocalização, a expressão vocal do ator, porque ele vem das caixas e você sente essa diferença, né? Agora, no teatro de rua, essa utilização ela é mais justificada, não significa que tem que ser obrigatória. No teatro de rua, se você colocar o visual, a expressão corporal, né, a pantomima, você vai ter uma diferença bastante grande com relação à cena dentro de um teatro, num espaço fechado, mas você vai ter a compreensão dentro desse tipo de trabalho. Então, na minha opinião, sabe, o teatro de rua diferencia com o teatro dentro de um espaço fechado de uma certa
disposição, um certo comportamental dos atores na rua, ele tem que ser um pouco mais intensificada, que não poderia acontecer isso dentro do palco. Um gesto no teatro, você teria um gesto pequeno. Dentro do teatro de rua, você tem que ter um gesto grande, para que possa esse seu gesto, essa sua ação cênica, comunicar ao público que está assistindo. É muito importante. Ô, Taná, para encerrar, agradecemos a sua presença aqui no TV Arte. Vamos convidar você para outros eventos da TV Arte. Temos a intenção de fazer um programa sobre direções teatrais, e um dos diretores que nós vamos convidar, provavelmente vamos fazer esse convite para você. E para encerrar, alguma mensagem para esse festival de cena que já há bastante tempo acontece em Santos, né? Esse trabalho que o Pedro e a Carla desenvolvem com bastante qualidade, com uma capacidade incrível de desenvolver um trabalho desse. Uma mensagem sobre o festival de cena para a gente fechar. O festival de cena, ele é feito totalmente para direcionar a realização de espetáculos pelos grupos da nossa região. O Tescom, a Carla e o Pedro, sabe, são pessoas que se dedicam, se esforçam, que se sacrificam para que isso aconteça, né, da maneira que tem acontecido nesses últimos anos. Então, são espetáculos gostosos de se ver, são coisas que você pode receber informação, pode receber qualidade, pode receber um divertimento em cima daquilo que você está assistindo. Eu gostaria aqui de parabenizar vocês, né, do programa, valorizando esse tipo de realização, ao Pedro, à Carla, ao Tescom, e esperando que cada vez mais a nossa região valorize aquilo que é feito pelos nossos atores, pelas nossas atrizes, pelos nossos diretores, pelos nossos artistas. Muito obrigado por esse convite, eu me sinto muito feliz e satisfeito de estar presente aqui na TV Primeira, falando em São Vicente, que é minha cidade, porque, na verdade, a Baixada Santista é uma cidade só. E São Vicente é a nossa pioneira, é a nossa cidade primeira, e que eu tenho muito carinho, muito respeito por essa cidade, pela sua população e pelos seus administradores também. Obrigada, Taná. É um orgulho para a gente ter você aqui no nosso programa. E realmente, como o Guto disse, nós esperamos ter você mais vezes, em outras oportunidades, para nos dar algumas aulas de teatro. Aqui, dentro da programação, para você sentir o que é o Festival de Cena. Acabamos de falar com o Taná Correia. Um pouquinho desses apoiadores e colaboradores, que isso é importante também dentro do festival. É como o Pedro coloca sempre, né? Quando nós buscamos um apoio para o festival, uma parceria para esse festival, ou seja, né, o patrocinador realmente, nós buscamos muito mais do que a verba, né? É óbvio que sem dinheiro nós não conseguimos produzir metade do que a gente produz para esse evento. Mas, mais do que isso, a gente quer o comprometimento deles com esse fazer teatral da região, e nós congregamos ali várias linguagens da arte também, né? O teatro, a música, a dança, as artes visuais e outras ideias aí estão surgindo também. Então, assim, é muita gente que trabalha ali para que nesse momento a gente possa dialogar com toda a nossa sociedade, a nossa comunidade. Existem pessoas que estão sempre apoiando e nos orientando a cada edição. É como o Taná Correia, que é uma pessoa que desde a primeira edição está junto conosco, o Sérgio Mamberti, que nos orienta, olha, vários profissionais. E também a gente não pode deixar de agradecer muito sempre a Prefeitura Municipal de Santos. Os próprios grupos, como eu te falei, né, que são dos grupos, né, esse ano nós tivemos à frente, né, uma novela teatral acontecendo todas as noites durante o festival. Tinham pessoas que chegavam naquele momento, que não podia chegar mais cedo, e chegava lá às vezes 9h30, 10 horas para acompanhar os capítulos da novela teatral, que nós tínhamos um elenco maravilhoso, né, com o pessoal da antiga aí do teatro, e à frente dessa novela, quem dirigiu e escreveu foi o Betinho, né? Teve o Carlos Bellini também, que é uma graça, um talento daqui da nossa região também, que colaborou com as suas performances. Bom, infinitos artistas, não só de teatro, que fazem com que o sucesso aconteça, né?
Então, o Ronaldo criou um slogan, né, que é um dos apresentadores lá do FECET, que é o FECET é meu, é seu, é nosso, né? E é realmente isso, o FECET é nosso. Que bom. E falando no FECET, quais são os espaços que acontecem, as cenas, durante o festival? Tem os pontos. Sabemos que tem o espaço do TESCOM, mas Sim. também tem outros lugares que acontece o festival. Então, a gente procura hoje, como o festival ele tem muitas coisas acontecendo, às vezes até ao mesmo tempo, né, amanhã, tarde e noite, então a gente procura hoje passear realmente pela cidade, nos espaços culturais. Então a gente tem o SESC, que já também é um parceiro já antigo nosso, então acontecem cenas e espetáculos no SESC. Nós temos o Teatro Municipal Brás Cubas, nós temos a própria galeria do Teatro, né, Municipal Brás Cubas, né, no Centro Cultural Patrícia Galvão, das galerias. Nós temos o Teatro Guarani, que é um outro espaço também que hoje a gente utiliza bastante. O Teatro Coliseu. O Coliseu. Então, esse ano assim, a gente já vem fazendo há 2 anos consecutivos, então um encerramento glamuroso para quem foi, né, premiado, para todos os grupos, né, espaços e pessoas importantes. De uma forma, é aquela coisa, o festival vai crescendo, a equipe em volta, né, vai fazendo parcerias também, que é aquela coisa, o legal do festival não é só o fato dele em si, mas o que ele começa a agregar, né? Então é bastante interessante. Eu queria que vocês falassem um pouco sistema de jurados no festival, oficinas, palestras, workshops, né, que tem, falar um pouco dessa parte operacional que acontece durante, né, o festival. Então, falar um pouquinho desse... Essa é uma parte também que a gente tem um cuidado muito especial, porque o FECET, ele tem esse objetivo maior de ser formador, né? Então a gente se preocupa bastante com esse processo de formação dos atores, dos autores, de toda a equipe e do grupo em si. Então, os nossos jurados são chamados de orientadores. E a gente chama de roda de partilha, um momento de uma conversa com esses orientadores. São 3 pessoas que a gente escolhe cuidadosamente, artistas que já passaram pela nossa cidade, que nasceram aqui, se formaram aqui e estão em outros locais do Brasil todo, ou vice-versa, que também são do Brasil e que vêm para cá para contribuir. Mas sempre é formado, na sua grande maioria, por artistas daqui da nossa região. E agora, Festival de Cena. Fala, Pedro, cena para você, e fala, Carla, cena, e a gente fecha aqui. Então, para mim, cena é transformação. A cena é esse momento da troca, da congregação das ideias, desse fazer teatral. E a gente gostaria muito de agradecer ao Guto, né, você e a Maria Luísa, porque vocês, além desse belíssimo programa que vocês desenvolvem, vocês estão envolvidos em muitas coisas, muitas realizações da região, né? No FECET nem se fala, o empenho que vocês têm em levar um número grande de crianças para participarem lá, e vocês realmente fazem parte dessa história e não vão lá em busca só de um prêmio. Não é isso que importa para vocês, e é o que também não importa para nós do TESCOM e do FECET. É exatamente esse espírito de estar lá, de abrindo portas para novos talentos, para dialogar, pra construir esse diálogo entre a educação e a cultura, né, e a arte da nossa região. Então eu quero agradecer muito a você, a Maria Luísa, por esse empenho, tudo que vocês fazem, e fazem brilhantemente, com essa vontade de acertar sempre, que é aquilo que move a mim e ao Pedro. É isso, Guto, também quero deixar aqui meu grande abraço para você, para Maria Luísa, para toda a equipe da TV Primeira, porque todo ano está aqui nos recebendo, seja antes do festival, durante, depois, como é o caso agora, já pensando no próximo. Então, esse nosso abraço, esses nossos aplausos para vocês também, que divulgam, né, o que a cidade aí tem de melhor. Então, a gente só tem que realmente agradecer a essa parceria
E ter vocês conosco é um privilégio, porque a gente sabe que tem o comprometimento de estar levando a informação não só durante o festival, mas depois também. E projetos aí para o futuro, né, o que nos move, estar aqui hoje falando com você, né, com todos que estão nos assistindo em casa, é justamente pensar no que a gente vai estar realizando para o próximo ano, que a gente já está aí a mil realizando, falando com parceiros, pegando opiniões de amigos, de artistas. Então aí a Carla pode até lançar em primeira mão a questão aí do que a gente está já sonhando, que já está entrando no papel, a gente possa realizar na 16ª edição do FESET. Então aí, Carla. vai de primeira mão. Olha, vamos revelar aqui para o próximo ano, nós vamos fazer um ode ao humor, homenageando, através do centenário do Mazzaropi, a Lolita Rodrigues, né, uma atriz santista que fez a sua história junto da dramaturgia da televisão, do teatro, e que conseguiu caminhar ao lado desse grande gênio que foi o Mazzaropi. É muito bom, né? Encerramos o nosso TV Arte, uma brincadeira com vocês. Qual é, como vocês falaram lá, o chavão do apresentador do FESET? Os dois poderiam fazer e a gente já vai fechar com esse chavão. Como que é? O FESET é meu, é seu, é nosso. Pujari